Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional para que tu possa viver uma vida e uma carreira significativas. Hoje eu quero falar contigo sobre o complexo de inferioridade e redes sociais, sobre como cada vez mais essa sensação, esse sentimento de inferioridade tem se estabelecido em muitas pessoas, principalmente mulheres que agora, neste momento, estão mais presentes nas redes sociais, que estão cada vez mais consumindo o conteúdo de outras pessoas. O complexo de inferioridade ele não existe por causa das redes sociais, obviamente não. Mas as redes sociais acentuam esse sentimento, essa sensação de inferioridade. Antes de mais nada, é importante que tu faça uma reflexão e tente compreender se tu te encaixa dentro desse, entre aspas, complexo de inferioridade. Se tu tende a te colocar num lugar de comparação a todo momento. E quando tu consome conteúdos, por exemplo, tu também te coloca nesse lugar de inferioridade. De que tá sempre abaixo de todo mundo e que tá sempre muito atrás de todo mundo. Como se estivesse sempre competindo com todo mundo, independente de quem seja, do que esteja fazendo, de que área seja, de que vida esteja vivendo, mas a todo momento se comparando e se colocando sempre num lugar inferior. Como eu disse anteriormente, as redes sociais, elas não são a causa principal dessa sensação, mas elas acentuam esse sentimento. Porque esse sentimento, na maioria das vezes, ele vem de muito tempo, de muitas outras conversas interiores que a gente tem com a gente mesmo, de uma baixa autoestima que vem sendo alimentado e retroalimentado a todo momento, em todas as interações com o mundo, com outras pessoas, consigo mesma. Então, esse é um movimento que já vem acontecendo e ao estar nas redes sociais e consumir aqueles conteúdos, as coisas só acentuam ainda mais. E por que isso tende a acentuar por causa das redes sociais? É como se a gente estivesse na palma da nossa mão acesso a muitas vidas, a muitos propósitos, a muitas ocasiões, a muitas situações, a muitas conquistas, muitos acontecimentos da vida dos outros. E consumir isso sem uma consciência e sem uma autoestima bem desenvolvida, minimamente desenvolvida que seja, tem um impacto negativo já em toda essa sensação. Porque o que acontece como resultado dessa soma entre o complexo de inferioridade, essa sensação, esse sentimento de inferioridade, mais o consumo excessivo ou o consumo de redes sociais, de consumir a vida alheia, como resultado a gente tem essa comparação excessiva. E é a comparação, como eu disse, com todo mundo. Não tem um filtro, não tem minimamente uma consciência do que se quer. Não se desenvolve dentro desse processo, é uma falta mesmo de autoconhecimento também disso. Não tô nem filtrando que tipo de vida eu quero, o que eu quero pra mim. Por que eu me coloco num lugar de comparação? Com vidas que eu nem gostaria de viver. E por essa falta de autoconhecimento também, o que acontece é que essa pessoa acaba se colocando nesse ciclo até chegar ao ponto de realmente se afundar, de achar que não tem mais para onde ir, não tem como sair daquele lugar. Porque é aquele lugar onde ela merece estar, porque é aquele lugar onde ela deve estar. Quando na verdade é um sentimento que é alimentado. Porque na grande maioria das vezes esse sentimento de inferioridade, ele não tem um fundamento real. Ele acaba sendo tão alimentado que em certo ponto se torna real. Se torna real porque é alguém que acaba não se colocando em situações onde possa se desenvolver, onde possa aprender, onde possa crescer e conquistar as coisas que gostaria de conquistar. Então acaba evitando esse processo de desenvolvimento porque se põe num lugar tão inferior e de que talvez não mereça tudo isso que outras pessoas estão vivendo ou que se tentar não vai ser capaz de conseguir, que acaba realmente não conseguindo se mover para que isso aconteça. É esse o ciclo que acaba acontecendo. Então o que a gente precisa fazer quando percebe que esse ciclo está sendo alimentado e que isso tudo está acontecendo, o primeiro é realmente se dar conta disso
e se dá conta de que algo precisa mudar. Talvez o consumo vai ter que diminuir, o consumo de redes sociais ou da vida dos outros. Essa conversa interior tem que cessar, porque a gente precisa entender que os pensamentos somos nós que alimentamos. A gente que dá o peso para o que a gente pensa, para os nossos sentimentos. É como a gente decide interpretar. Então é a gente se dar conta de como tem sido essas nossas conversas internas e de como que a gente tem alimentado tudo isso. Em que momentos que a gente se sente ou a gente se coloca nessa posição de inferioridade e questionar esses pensamentos. E se colocar em movimento para provar, sim, que é capaz de conquistar os seus objetivos. Mas antes disso, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente precisa ir desenvolvendo e ir querendo aprender mais sobre a gente e sobre o que é o que a gente quer. Qual é a vida que a gente quer? O que é sucesso pra gente? Sem deixar que os outros nos definam o que é sucesso. Sem deixar que eu simplesmente abra hoje a minha rede social e veja que fulano conquistou tal coisa e eu traga isso como uma definição de sucesso para mim. E aí, mais uma vez, eu vou estar sempre me colocando nesse lugar inferior, porque fulano tem e eu ainda não tenho. Mas talvez aquilo ali nem seja realmente o que eu queria. Então, esse processo de autoconhecimento e essa tomada de consciência, elas precisam estar acontecendo nesse movimento. Nesse movimento de se questionar, nesse movimento de avaliar os pensamentos e de entender quais as situações e como essas situações nos impactam, como a gente permite que elas nos impactam. Então, o que eu tenho feito que tem alimentado esses pensamentos em mim? Eu tenho procrastinado, eu tenho consumido pessoas que talvez não estejam alinhadas com os meus valores. Eu preciso fazer movimentos para gerar mudança. É fundamental que eu me lembre dentro desse processo. Lembrar que na grande maioria das vezes esse sentimento de inferioridade, ele é um sentimento sem fundamento. Então eu preciso buscar também evidências dentro da minha história, evidências dentro do meu comportamento, dentro da minha vida, que me provem que, olha só, eu não sou tão inferior assim, mas que eu me lembre que eu tenho que me comparar, colocar nesse lugar de comparação eu mesma. Porque se é a minha vida que eu tô construindo, se é a vida que eu quero e que não precisa fazer sentido para outras pessoas, ela precisa fazer sentido para mim, dentro dos meus valores, é com essa pessoa que eu tenho que me comparar. E não com outra pessoa que eu nem sei como foi essa construção a fundo. Que eu nem sei, talvez, quais são os valores dela e se realmente tem algum sentido eu me comparar.